Olá, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Ira Marcelino e a nossa aula de hoje é o Teorema de Tales. Antes de falarmos do teorema em si, vamos a algumas definições, alguns conceitos importantes. Então, primeiro é o conceito de feixe de paralelas. Então, quando eu falo feixe de paralelas, eu estou considerando o conjunto de retas paralelas entre si e pertencentes ao mesmo plano. Quando eu falo de transversal, feixe é qualquer reta que seja concorrente a essas paralelas. Uma ideia importante é essa daí, que um feixe de paralelas igualmente espaçadas determina em uma transversal segmentos de mesma medida. Então aqui você tem essas paralelas aqui, poderíamos pensar no caderno, nas linhas de um caderno, são igualmente espaçadas, e aqui uma reta, neste caso uma perpendicular. Então a distância aqui entre essas duas paralelas, como é igual, aqui também, aqui também, aqui também, então elas determinam nessa transversal segmentos de mesma medida. Se não fosse perpendicular, fosse uma transversal inclinada, então nós teríamos também pedaços ali, ou seja, segmentos com medidas iguais. Claro que esse segmentozinho não tem a mesma medida que esse. No entanto, esse, eles todos têm a mesma medida. O teorema de Tales, ele diz o seguinte: um feixe de paralelas determina sobre duas transversais segmentos proporcionais. Então você tem ali uma transversal determinando segmentos AB, BC, tem também o AC, mas a gente vai trabalhar inicialmente com AB e BC. E aqui uma outra transversal com inclinação diferente, determinando ali segmentos DE, EF. Claro, tem o DF também, mas vamos trabalhar com esses dois inicialmente. Então ele está dizendo que esses segmentos daqui são proporcionais aos de lá. Então, tá bom. Então vamos. Usando a ideia que nós expusemos anteriormente de paralelas igualmente espaçadas, nós podemos imaginar em um divisor comum desse valor com esse valor. Então nós traçamos ali, pensamos, imaginamos em uma divisão ali com todos esses segmentozinhos, né, congruentes. Então essas paralelas todas igualmente espaçadas. E aí eu tenho que esse K, esse valor é K, todos esses segmentos têm a mesma medida K. A razão entre o AB e o BC vai ser P vezes K, que no nosso caso aqui esse P seria 3, né? 3K, dividido por 5K. Eu botei QK porque não necessariamente vai ser 3 e 5, então, mas aqui vai ser uma quantidade e aqui é outra quantidade. Então, PK dividido por QK, você vai poder simplificar K com K, vai ficar P dividido por Q. Na outra transversal, claro que esses segmentos, como a inclinação é diferente, não tem a mesma medida que esses daqui, e aí eu chamei de W. Repara que você vai ter a mesma quantidade de Ws aqui que você tem de Ks. Aqui você também, mesma quantidade que você tem do outro aqui. Então, DE, você tem PW, no caso 3 W, EF, 5 Ws, QW. Você pode simplificar W com W, fica P dividido por Q, no caso seria 3/5 aqui no nosso exemplo. Então, você vai ter que a razão entre AB e BC é essa, a razão entre DE e EF é essa e é a mesma. Logo, realmente,
AB está para BC, assim como DE está para EF. E aí nós temos a confirmação do teorema de Tales. E aí eu posso reescrever essa razão usando propriedades, né, das proporções, trocando ali a posição dos meios. Então você teria AB está para DE, BC para EF, que eu acho muito mais legal também, né? Pode ser AB, DE, BC, EF. Ou você pode trabalhar aqui, né? AB com BC, DE com EF. Tanto faz, tá? AC com DF também é possível, né? Então, aqui você tem AB com DE, AB, DE, BC, EF, AC, DF, sem nenhum problema. Então, você poderia aqui, neste caso, trabalhar também com os segmentos formados por essas duas outras paralelas. E essa era a nossa aulinha de hoje. Espero que todos estejam bem e até a próxima.